E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos então simular os dois projetos que nós vimos na aula passada, onde nós fizemos um cálculo para determinar os capacitores do filtro que a gente ia utilizar no processo de retificação. Então nós vamos colocar aqui uma fonte senoidal no nosso sistema. Vamos ter um transformador. Vamos ter um diodo. Vamos ter um capacitor. E vamos ter uma carga resistiva presente no nosso sistema. Vamos interligar os elementos. Alimentação com transformador. Vamos interligar aqui o capacitor. Ele vai ficar em paralelo com a carga, como nós podemos observar. Ok. Então aqui está nosso sistema de retificador de meia onda com filtro capacitivo. Então, nós vamos mexer aqui nos parâmetros da fonte. A gente clica nela, vai lá no E. Então a amplitude do sinal dela. Vai ser de 127. Pronto. Ups. Ok. Vamos também mexer na frequência. Então a frequência de operação dela é 60 Hz. Pronto. Ok. Então a nossa fonte já está aqui certinha. Vamos mexer nos parâmetros do transformador. Então acoplamento aqui, para que a gente tenha a tensão que a gente precisa na saída, 0,75 aqui. Pronto. Ok. Agora nós vamos colocar aqui para a gente verificar a presença aqui de um voltímetro. Eu vou rotacionar aqui o meu voltímetro. Vou colocar ele aqui. Vou ampliar um pouco aqui. Vou ampliar um pouco aqui o meu sistema. Vou clicar aqui no meu padrão. E vou trocar aqui de RMS para o valor máximo. Ou seja, para eu ver qual que é o valor de pico que eu vou ter aqui no processo. Vou colocar aqui um outro voltímetro aqui. Girar. E nós vamos ligar esse voltímetro aqui para que a gente veja qual que é a tensão sob a carga. E aí nesse caso aqui, nós já vamos ter um circuito retificado. Então eu quero o valor instantâneo mensurado nesse sistema. Ok. Então nós vamos simular aqui. Esquecemos do terra, né? Então vamos colocar o terra aqui no sistema. Nós vamos alterar aqui os componentes. Então a capacitância aqui é de 6.800 microfarads. Nossa resistência aqui nosso resistor é de 50 ohms. Ok.
nós vamos ter aqui uma variação. O capacitor vai carregando à medida que a gente vai fornecendo para ele um nível de tensão. Então ele está fazendo aqui uma simulação do funcionamento, ou seja, da onda que vai tendo seu sinal positivo. E isso vai levando então a carga do capacitor, que permite que você tenha na sua função de saída uma tensão instantânea mais adequada para o processo de saída. É claro que você tem aqui um momento de transitório, que nesse caso aqui nós estamos verificando um momento maior aqui no processo, mas ele vai chegar a um padrão estável, onde ele vai entregar uma função de saída estabelecida pelo nosso projeto. Então o circuito estabilizou aqui mais ou menos, gerando uma tensão de saída aproximada aqui de 18 volts. Então nós temos aqui um valor já retificado sob a nossa carga, e ele vai manter esse padrão aí de tensão de saída, considerando que nós estamos vendo aí qual que é a tensão instantânea que a gente tem sobre o sistema durante toda a unidade de tempo. Então agora nós vamos simular o funcionamento do retificador de onda completa com filtro. Então nós vamos considerar aqui uma entrada senoidal no nosso circuito. Eu já vou considerar que a nossa entrada senoidal já está no secundário do transformador, apenas para facilitar nosso processo de interação. Eu vou considerar aqui que a gente vai ter um elemento com uma amplitude de aproximadamente 20 volts, com uma frequência de 60 Hz, a frequência que a gente tem na nossa rede elétrica, na nossa fonte. Então, vamos considerar que a gente tem na saída 20 volts e 60 Hz. Então, agora nós vamos fazer aqui nossa ponte de diodo. Então, nós vamos pegar aqui os nossos diodos. Diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. Então, se a gente vier com sinal positivo aqui da fonte, consequentemente, esse diodo aqui tem que ser invertido e um diodo tem que estar direto. Então vamos inverter o diodo aqui. E aí nós vamos interligar o outro diodo aqui. Então um diodo diretamente polarizado e um diodo reversamente polarizado. A carga, ela fica aqui no meio da ponte. Então nós vamos sair do circuito da ponte, vamos ligar o nosso resistor numa polarização direta. Se nós não queremos que o fluxo de corrente passe por este diodo, então nós temos que inverter esse diodo para que ele esteja reversamente polarizado, não permitindo o fluxo de corrente por ele. Consequentemente, nós vamos interligar esse diodo no nosso resistor. O fluxo de corrente positiva então passa pelo resistor e vai encontrar ali o outro diodo. Então, na hora que ele encontra esse diodo aqui, ele vai chegar para o terra ou para o negativo da nossa fonte. Vamos colocar aqui o sistema de aterramento da nossa fonte. E aí ele funciona no semiciclo positivo. Para ele funcionar no semiciclo negativo, é necessário que a gente então tenha a associação do fluxo contrário. Então vai virar positivo embaixo. Então nós vamos interligar esse elemento aqui. O fluxo vai passar pelo diodo 4, vai circular pelo resistor e ir para o diodo 1, para ele completar o ciclo com a parte superior da fonte. Então nós chegamos aí à proposta de interligação. Só que nesse caso, nós temos que colocar aqui um capacitor que vai funcionar como o nosso filtro. Eu vou girar aqui o nosso capacitor e vou levar ele para cá, para que ele entre em paralelo com a nossa
a nossa carga. Então, ele já interligou aqui, eu só vou desmanchar essa linha aqui. Então eu vou interligar ele daqui para cá, eu vou interligar ele daqui para cá, e ele vai ficar então em paralelo com a nossa carga. Nesse caso específico, nós vimos que o diodo ele tem uma especificação de 4.700 microfarads. Ok, 4.700 é a especificação do nosso capacitor. Já o resistor, ele tem o mesmo parâmetro que nós vimos no projeto anterior. Então, o nosso resistor aqui, peraí que ele não está clicando no resistor. O nosso resistor aqui tem uma resistência de 50 ohms. Então, nós vamos colocar aqui 50. Vamos trocar aqui a escala para ohms. Ok. Então, agora, nós temos aqui as especificações corretas da nossa fonte, onde nós especificamos 20 volts 60 Hz, e a nossa carga tem um resistor de 50 e um capacitor de 4.700 microfarads. Agora nós precisamos verificar aqui a conformidade da medida de saída que nós vamos ter no circuito através da utilização de um voltímetro. Então, eu vou puxar o voltímetro para cá. Aqui é o terminal positivo. Aqui é o terminal positivo. E do outro lado, nós temos o terminal negativo. Então, ele fez a ligação aqui. Vamos diminuir aqui só para a gente visualizar todo o nosso projeto. Então, desligou aqui em cima, vou só religar. Ok. Vou clicar no voltímetro e vou trocar de RMS para o valor instantâneo. Ok, vamos simular o nosso circuito. Ele tem um valor aqui de instabilidade também causado pela carga do capacitor, que vai gerar a nossa função de saída. E aí nós chegamos à estabilidade do circuito com um sinal de saída de aproximadamente 16,7 volts.